Olá, o objetivo desta aula é mostrar num triângulo retângulo ABC, está aqui o ângulo reto, aqui a hipotenusa, mostrar que nós deduzirmos uma fórmula para determinar o ângulo formado pela altura relativa à hipotenusa e pela mediana relativa à hipotenusa. A altura, perpendicular, e a mediana. Nós queremos saber a medida desse ângulo. Esta mediana, como o próprio nome está dizendo, ela divide a hipotenusa em dois segmentos iguais, BM igual a MC. Agora, antes disso, é preciso que a gente veja o seguinte. Daqui a pouco eu continuo. O triângulo inscrito numa semicircunferência é triângulo retângulo. Por quê? Na metade da circunferência, que é a semicircunferência. Esse ângulo aqui é chamado ângulo inscrito. O ângulo AOB é um ângulo inscrito, ou seja, o vértice está sobre a circunferência. E ele passa nas extremidades do diâmetro, AB. Esse ângulo aqui, APB, é um ângulo central. Esse ângulo mede quantos graus? 180 graus. O ângulo APB é um ângulo raso, 180 graus. O ângulo inscrito, correspondendo ao mesmo arco, correspondendo aqui às extremidades do diâmetro, esse ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, todo ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondendo ao mesmo arco, correto? Então, veja, se esse arco aqui, se esse ângulo é 180 graus, o ângulo inscrito é o quê? 90 graus. Então, qualquer triângulo que você desenhar com um vértice sobre essa semicircunferência, o ângulo vai ser 90 graus, o triângulo é retângulo, certo? O ângulo central APB é 180 graus. O ângulo inscrito AOB é 90 graus. Todo triângulo inscrito na semicircunferência é um triângulo retângulo. Veja aqui agora outra coisa importante que é necessário saber antes da gente continuar. A mediana, veja bem, no triângulo retângulo, a mediana é igual ao raio, veja se não é. Porque aqui é o centro da circunferência, porque não é mediana, esse ponto não é médio. Então, aqui é raio. Aqui é raio, aqui também é raio, porque é o diâmetro, Então, veja bem, AM é igual ao raio, e por isso, AM é igual a metade da hipotenusa. A hipotenusa BC é a metade dela, o raio. Consequência, os triângulos ABM e AMC são triângulos isósceles. Ora, se esse triângulo é isósceles, veja bem, aqui é raio, esse ângulo é C, esse ângulo é C. Aqui, aqui esse lado é igual a esse, raio e raio. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ângulo B, certo? Então, a partir daí, nós podemos agora explicar o que nós temos para explicar. Vamos, então, determinar esse ângulo aí, veja bem. Acabei de te mostrar que a mediana vai formar aqui um triângulo, dois triângulos que são o quê? Isósceles. Então, esse ângulo é C, esse ângulo é C. Tá certo? Esse ângulo eu chamei de X, esse é C. Quanto é esse ângulo? O ângulo todo, a soma desses três ângulos aqui, ou seja, esse ângulo todo não é 90 graus, ângulo reto? Então, esse ângulo aqui é quanto? É 90 graus menos a soma desses dois. Claro, esse ângulo é 90 graus menos a soma desses dois. Se nós pegarmos agora o triângulo AHB, esse triângulo, vamos somar os ângulos? 90 menos x mais c, está aqui, mais o ângulo B, mais o ângulo de 90 igual a 180, não é a soma dos três ângulos? Agora, 90 mais 90 é 180. Quanto que é 180 menos 180? É zero. Então, 90, 90, 180 já foi cancelado. Então, ficou menos parênteses x mais c igual a quê? Passei o b para o segundo membro, menos b. Multiplicando com menos 1, x mais c igual a b, não é? Quanto é x? É b menos c.
Quer dizer que esse ângulo aqui, ele é a medida do ângulo B menos a medida do ângulo C. Esse ângulo formado pela altura e pela mediana, ele é o que? A diferença dos dois ângulos agudos, B menos C. Certo? E se nós pegarmos agora o triângulo, está aqui então uma relação, uma fórmula que me permite calcular esse ângulo X, B menos C. Agora, se eu pegar o triângulo AHM, este triângulo, vamos somar os ângulos? X mais 90 mais 2C, igual a 180. Pessoal, por que esse ângulo aqui é 2C? Preste atenção aqui. Por que esse ângulo é 2C? Porque, veja bem, eu tenho aqui o triângulo AMC. Prolongando aqui esse lado, com este, eu tenho o quê? Um ângulo externo desse triângulo. Esse ângulo externo tem um teorema que diz que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes, quer dizer, não vizinhos a ele. Quer dizer que C mais C, 2C. Esse ângulo é 2C. Então, somando os três, ó, dá 180. Aliás, estou aqui embaixo, né? Somando x mais 90 mais 2c igual a 180, nesse triângulo aqui. 180 menos 90, 90. Quer dizer que x mais 2c igual a 90. Correto? Se eu passar o 2c para o segundo membro, o que fica? X é igual a 90 menos 2c. Quem é o ângulo C? C é o menor ângulo agudo. Então, eu tenho aqui outra formulazinha para calcular esse ângulo x. É 90 graus menos o dobro do ângulo C, sendo que o ângulo C é o menor dos ângulos agudos, certo? E finalmente, nós temos aqui, ó, no triângulo AHM, nesse triângulo, esse ângulo aqui é 180 menos 2B. Por quê? Porque eu não te falei que esse ângulo aqui é B, esse não é B? B mais B é 2B. Então, esse ângulo é o 180 menos 2B, porque a soma dos três não é 180. Então, agora vai ficar x mais 90 mais 180 menos 2B igual a 180. 180 menos 180 cortou. X mais 90 menos 2B igual a 0. Passa 2B e 90 para o segundo membro. X é igual a 2B menos 90. Outra forma para calcular esse ângulo X, entre a altura e a mediana. Quem é B nesse caso? É o maior ângulo agudo. Correto? Então estão aí três expressõezinhas, três formulazinhas para você calcular o ângulo formado pela altura e pela mediana num triângulo retângulo. Altura e mediana relativas à hipotenusa. Então é isso por enquanto. Até a próxima e obrigado.